Boa noite. Começamos mais um programa Centros aqui na TV Univates. Hoje vamos falar sobre o Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari, Tecnovates, que completa 5 anos, e também a segunda edição do Startup Weekend, logo após a abertura do programa. Bem-vindos, mais um programa Centros aqui na TV Univates. Hoje à noite vamos falar então sobre o Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari, Tecnovates, que está então completando 5 anos e vai ter um evento importante agora, nos próximos dias, que é a segunda edição do Startup Weekend. Para tratar desse assunto conosco, o professor Eloni José Salve, que é o diretor administrativo do Tecnovates, a professora Simone Stilpe, que é coordenadora científica do Tecnovates, e também o Eduardo Pitol, que é coordenador do evento Startup Weekend que acontecerá, e o Ângelo Farias, que é proprietário da empresa A9 Projetos, que é uma empresa residente, então, no Tecnovates. Obrigado pela presença de todos. Obrigado. Vamos lá, professora Simone, professor Eloni, um pouquinho sobre esses 5 anos. O que é o Tecnovates? Já tratamos desse assunto aqui na TV Univates, mas sempre é bom a gente relembrar e retomar, e até porque os perfis vão se alterando ao longo do tempo, vão agregando novas funções. Quer dizer, o que é o Tecnovates hoje? Qual é o seu papel, não dentro da Univates, mas na tecnologia, no desenvolvimento de empresas no Vale do Taquari? Acho que eu vou falar um pouco mais genericamente da questão gerencial do parque, e depois a professora Simone pode falar da questão científica e das pesquisas que se realizam no parque. Ótimo. Então, a gente foi criado há 5 anos, como disseste, agora dia 23/11 é que a gente faz 5 anos de criação, ou seja, o ato de criação dentro da estrutura da Univates. Formalização. A formalização legal da existência dele. Ele existe como um setor dentro da Univates, né? Ele não é uma entidade separada ou uma ONG, coisa assim. É um setor da Univates, como qualquer outro setor da Univates, dedicado a uma atividade específica. Então, foi criado em 2010. Em 2011, a gente começou a implementação dele, fazendo os primeiros contatos, as primeiras atividades, até de projetos para poder implementá-lo, implantá-lo, né? E tanto que a estrutura física dele mesmo só ficou pronta no ano passado. Inauguramos dia 26 de junho do ano passado a estrutura física que a gente ocupa hoje. Uma estrutura física própria. Já tinha antes em outros ambientes, mas estrutura própria. Estava distribuído dentro do próprio campus da Univates. Nós tínhamos o prédio da incubadora, que era um prédio de em torno de 300 metros quadrados, que a gente tinha as empresas incubadas, e ali também a gente colocou o escritório para o Parque Tecnológico. Certo. Até porque a incubadora passou a fazer parte do parque. E a incubadora é uma espécie de precursora de um parque tecnológico na maioria dos lugares em que os parques surgem. Se a gente olhar a maioria dos parques, eles partem de uma incubadora que depois vira parque tecnológico, e a incubadora é incorporada pelo parque tecnológico. Então foi criado, a gente foi estruturando ele, e hoje ele tem então uma unidade aqui em Lajeado, são 5 hectares de terra que nós temos e mais 5.200 metros quadrados de área construída. E agora também temos uma segunda unidade na cidade de Encantado. Com o mesmo propósito? O mesmo propósito. Sim. Então ele já é focado, dada a vocação da região, o parque está focado em alimentos, ambiente e energia renovável. Certo. Porque forma um conjunto em que produzir alimentos gera resíduos, então a gente tem que tratar do meio ambiente, e para poder tratar os resíduos decorrentes dessa atividade, a gente gera energia, biofertilizante, esse tipo de coisa. Então, o parque está bem implementado hoje, é um parque considerado consolidado, né? Tem 43 empresas vinculadas, são 27 dentro da estrutura física e as outras estão em seus próprios ambientes, mas a gente interage o tempo todo com pesquisa. Então, eu acho que a professora Simone pode falar também um pouco daquilo que a gente está fazendo em termos de pesquisa, em termos de interação com as empresas, né? Que é o propósito principal do parque, né? Sim. Ótimo. Bom, por favor, professora. Então, dentro dessa trajetória, né, que o professor Eloni vinha comentando, nós sempre nos preocupamos de como iniciar, de como estabelecer esta parceria, né, universidade-empresa, que é um dos objetivos, né, que é um dos focos de um parque científico e tecnológico.
Então, uma das questões que acabou alavancando o que hoje nós temos de projetos de pesquisa e desenvolvimento em parceria com empresas ou projetos de pesquisa e desenvolvimento das empresas, são editais que nós temos, né, desde o ano de 2012, né, mais ou menos. Foi lançado, então, o primeiro edital que justamente visa organizar, estruturar o desenvolvimento do projeto nas suas etapas e metas, né? E algo que a gente sempre tem deixado claro para as empresas que nos procuram, que o projeto ele é da empresa, né? Então, a função, por exemplo, dos pesquisadores que estão envolvidos, que muitas vezes são professores da Univates, que estão envolvidos nesses projetos, é participar da execução, é trabalhar no desenvolvimento científico e tecnológico, mas o projeto, ele é um projeto que tem características de ser de uma empresa, né? Ou seja, ele traz uma demanda real que a empresa possui, ou em relação ao desenvolvimento de um novo produto, ou em relação a uma melhoria de processo necessária para o melhor andamento. Então, esses editais, eles começaram inicialmente de uma maneira bastante tímida, né? Muito mais o parque buscando empresas para estabelecer parcerias, né? A partir de áreas de competência da instituição, da Univates, né? Que é quem alimenta, né, com cérebros, né, o funcionamento do Parque Científico e Tecnológico, num primeiro momento. E agora nós já estamos notando, então, toda vez que a gente faz aniversário, a gente olha um pouco para trás e pensa, né, o que já caminhamos. Então, a gente verifica que hoje nós já estamos sendo muito mais demandados, né, com questões pertinentes às empresas do que no início, né? Então, no início eram muito mais projetos de pesquisadores que eram ofertados, né? Tinha que se fazer quase que uma prospecção de empresas interessadas. Exatamente, e agora nós já temos esta busca quase que natural, né? Mas, obviamente, nenhuma destas vias, elas não são contraditórias, não são conflitantes, né? Não são excludentes. Na verdade, são duas vias possíveis, né? Que funcionam e queremos que elas continuem funcionando, né? Certo. Então, o professor Eloni falava das áreas, né, das áreas foco do nosso parque, alimentos, ambiente e energias alternativas, que está dentro da temática ambiente, da temática ambiental também. E os projetos que hoje temos, que estão sendo realizados no parque, eles estão relacionados a estas áreas temáticas. Obrigatoriamente ou preferencialmente? É preferencialmente, né? Porque também nós temos dentro da estrutura do parque, a gente já falou aqui em outros momentos, né? O que nós chamamos Centro Tecnológico de Pesquisa e Produção de Alimentos, o CTPPA, que é um espaço de laboratórios, laboratórios de grande porte, disponíveis e que podem dar suporte ao desenvolvimento de pesquisas, não só na área de alimentos e na área ambiental, né? Mas, obviamente, nós temos que focar até para organizar os esforços, né, em termos de infraestrutura e em termos de os editais que a senhora salientava, eles têm essas ênfases nessas áreas. Exato. Mas, eventualmente, uma empresa que queira utilizar o suporte do Tecnovates para desenvolver sua expertise, seu perfil de negócio, mesmo que não seja dessas áreas, pode procurar o Tecnovates. Sem dúvida nenhuma. O próprio edital menciona o preferencialmente, ou seja, não exclui outras áreas, né, que desejarem se aproximar. Perfeito. E uma vez que a empresa se enquadre no edital ou que ela queira ter o apoio do Tecnovates, como é que se dá essa relação e o que é que o Tecnovates disponibiliza? Bom, nós temos então essa entrada via edital, que é o que eu estava mencionando, que aí nós temos um orçamento institucional dedicado para este edital, né, onde nós trabalhamos com um recurso que é parceria universidade-empresa. Então, a Univates entra com um valor,
obviamente, quando for de seu interesse, né, a execução do projeto, e a empresa entra com uma contrapartida, né, onde há um valor mínimo, mas não há um valor máximo, né? Há um valor máximo para investimentos da instituição, da Univates, mas não há um valor máximo para investimento da empresa. Então, esta é uma modalidade onde, como dois diferentes agentes estão entrando com recursos, sempre é discutido e conversado a questão da propriedade intelectual, sobre os produtos e processos gerados, naturalmente, como em qualquer ambiente de inovação. Pode falar, Sim. mas a princípio tudo começa com a definição do que se busca. Isso. Certo. O que nós queremos aprimorar ou criar? Que produto ou serviço? Faz um projeto, que a gente chama de projeto de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Basicamente, ele vai definir o que se quer fazer, que recursos são necessários. Certo. Humanos, técnicos, financeiros. E aí vamos depois decidir quem vai colocar o quê e por quê. Né? Quem coloca recursos num projeto desse deve ter algum tipo de retorno. Então, se a universidade coloca valores, é porque ela imagina ter algum tipo de retorno mensurável. Né? E a empresa também. Claro, a maior interessada normalmente é a empresa que vai levar esse produto ou serviço ao mercado, e dar conta do seu objetivo de rentabilidade. Né? Então, basicamente, começa por aí. E aí, então, é que continuam as negociações. Que pode acontecer, como a professora Simone disse, com algum investimento pequeno, inclusive, da instituição. Claro, se eu vou falar de uma pesquisa de pequena monta, o valor que a gente coloca pode ser significativo. Agora, para uma pesquisa de R$1 milhão é pouca coisa. Né? Então, depende do tamanho disso. Né? Mas também nós não estamos aqui falando o valor que já está investido, né, em termos de estrutura, equipamentos, né, que é um investimento que não é de pequeno porte. Né? Então, esta é uma questão, e toda vez que se estabelece um projeto como esse, fica no horizonte também a busca por fomentos externos, né? Então, agora... Como possibilidade. Exatamente. Agora, recentemente, nós, justamente a partir de uma parceria iniciada com uma empresa, encaminhamos, né, um projeto externo para a complementação dos recursos. Ótimo. Ok. Entendido. Terminamos nosso primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar um pouquinho do perfil das empresas, e aí vamos ouvir também uma empresa que está residente dentro do Tecnovates para entender e vermos o outro lado. Ok? Exato. Já voltamos após o intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, falando sobre os 5 anos do Tecnovates, e também vamos falar sobre a segunda edição do Startup Weekend. Conosco o professor Eloni José Salve, diretor administrativo do Tecnovates, e a professora Simone Stilpe, coordenadora científica do Tecnovates. O Eduardo Pitol, que é coordenador do Startup Weekend, que vai acontecer, e o Ângelo Farias, proprietário da empresa A9 Projetos Residentes, que é A9 Projetos, que é uma empresa residente no Tecnovates. Professora Simone, no bloco anterior a senhora ainda falava dos perfis de editais, formas de acesso, alguma questão financeira, e há um complemento que a senhora gostaria de comentar, né? Isso, acho que é algo importante a ser colocado, que nós falávamos então do edital para o estabelecimento dessas parcerias universidade e empresa, né, via projetos de pesquisa e desenvolvimento, e esse edital ele é na modalidade fluxo contínuo, então a qualquer momento uma empresa pode apresentar uma proposta, uma demanda, e a partir disso, então, iniciar esta construção do projeto, conforme o professor Eloni mencionava. A empresa está lá na sua organização, olha, temos a ideia concluída, o projeto... Dia 26 de dezembro, 26 de dezembro, procura o pessoal do Tecnovates, que alguém está lá trabalhando, alguém está lá recebendo, não é assim, uma vez por ano, na data exata, quer dizer, se adapta, não. Há uma abertura constante para propostas, né? E financeiramente... Isso, e além disso, esta é uma modalidade, a questão do edital. Mas também nós já temos exemplos de projetos ocorrendo dentro do parque, onde nós temos um projeto não apresentado via edital, e sim a empresa chega com uma demanda, já tem a sua fonte de recursos, que pode ser via um órgão governamental ou capital próprio. Isso. E nos procura justamente para que nós possamos auxiliar com os pesquisadores para o desenvolvimento
de um determinado projeto. Perfeito. Ela não precisa criar o ambiente, o equipamento, o suporte, ela simplesmente recebe esse apoio. Isso. E isso é algo que nós queremos aprofundar, porque o que nós queremos é que as empresas vejam a estrutura do parque como um local para que elas possam montar os seus centros de pesquisa e desenvolvimento, né? Não precisem duplicar locais, e nós, com a estrutura que temos, podemos então colaborar nestes processos. Alavancando o desenvolvimento. É porque a empresa pode investir bem menos estando dentro do parque do que num parque dela mesmo fora. Nós já temos os laboratórios, como a professora Simone mencionou, os laboratórios estão montados. Só em equipamentos devemos ter mais de 10 milhões de reais lá, que estão disponíveis para as empresas por uma fração desse valor. Então, se ela tivesse que fazer o seu próprio centro de P&D, que também pode, né? Também a empresa pode vir ao parque e criar seu próprio centro de P&D. Mas, se ela ocupar o que nós já temos, ela vai ter um custo muito menor de implantação dessa estrutura. Né? E o risco acaba sendo menor. Claro, e provavelmente o custeio disso, a manutenção disso, inclusive a posteriori do projeto, né, também diminui. Claro. Né? Perfis de empresas, professor, só para a gente depois passar a palavra para o Ângelo. Nós temos empresas, por exemplo, o que é uma empresa residente, que é o caso da empresa do Ângelo? Dentro de um parque tecnológico, há parques que criam nomenclaturas diferentes, né? E existem nomenclaturas internacionais, mas em geral nós temos dois tipos de empresa. Uma que já está madura, uma empresa já constituída, uma empresa que já está no mercado há algum tempo e que vem ao parque ou para criar uma estrutura de P&D que ela não tem ainda, né? Ou para executar algum projeto de pesquisa e desenvolvimento de um novo produto ou aprimorar o seu produto. Essas empresas maduras a gente chama de empresa residente. A empresa que ela vem residir dentro do parque, do espaço do parque. Mas nós temos também, elas residem lá dentro, mas elas têm um outro nome, que são as incubadas. A incubada é uma empresa nova, que depois até nós vamos falar, no caso do Startup Weekend, que se criam novas ideias de negócio. Então, essas novas ideias de negócio, as pessoas têm uma ideia e não sabem bem como implementar essa ideia, como formatar essa ideia, como criar um modelo de negócio sobre essa ideia. Então, essas empresas passam a ser incubadas. Elas ficam incubadas durante um período de até 3 anos, para depois, então, ir sozinhas ao mercado. Então, temos basicamente a incubada e a residente. Depois a gente tem outras modalidades, como empresa associada, que é aquela que não está residente, mas tem atividades de PI dentro do parque, e assim por diante. Então, vai se criando variedades diferentes com o passar do tempo, porque, dependendo das necessidades, a gente vai adaptando. Isso. Ângelo, vamos te ouvir um pouquinho. O que é a tua empresa, a empresa A9 Projetos, e por que essa relação com o Tecnovates? Bom, a nossa empresa é a A9 Projetos Industriais. É uma empresa que trabalha no setor de agronegócio, né? Com grande foco na área de lácteos, né? E nós projetamos indústrias completas, né? Todo o processo, toda a matriz. Desde a terraplanagem até o final nós temos condições de projetar. Então hoje a gente está sediado aqui, nós atendemos todo o Brasil, né? E nós tínhamos a sede já em Lajeado e a partir de uma conversa com o professor, ele falou do novo parque tecnológico, onde abrigariam mais empresas, teria um espaço maior. E desde então já foi, da nossa parte, a gente viu com muito bons olhos, né? Porque a nossa empresa vai ao encontro do que é o foco do parque também, de trabalhar com a área de alimentos, né? Certo. E para nós é um ambiente criativo, é um ambiente propício para uma empresa que trabalha com engenharia e criatividade, né? O fato de a gente estar inserido nesse ambiente para nós é muito bom. O segundo é que a maioria dos nossos colaboradores são ou egressos ou estudantes da Univates. Certo. Né? E o terceiro ponto é que mais importante é a gente estar podendo usar o espaço para propiciar a inovação para os nossos clientes, né? Então, agora nos próximos dias até eu vou procurar eles para poder ter um projeto novo que a gente quer trazer para dentro do Tecnovates, né? Que é um projeto inovador no Brasil e vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul e os proprietários já tiveram visitando, eles gostaram muito da estrutura e a estrutura deu segurança a eles para investir.
Perfeito. Né? Então, isso é uma condição que é muito importante para nós no Brasil, esse suporte. Essa questão da empresa trabalhar nesse perfil de residente te dá alguma segurança no sentido assim de eu tenho o negócio funcionando e posso manter o perfil de mercado, a atuação naquilo que eu já disponibilizo, e lá no Tecnovates eu vou ter uma equipe que vai estar pensando em outras situações, em outros projetos, quer dizer, separar essas coisas te dá alguma confiança, além desses motivos que tu já citaste, te ajuda a tocar melhor o negócio sem ter que estar pensando numa duplicidade de funções? Como é que funciona isso para ti? A nossa engenharia é uma engenharia mais executiva de obra, né? De projetos industriais. A gente não teria, de forma alguma, a estrutura de pesquisa de alimento, de P&D. Então, isso a gente pode ter uma sinergia grande, porque o nosso trabalho não tem no parque e o trabalho que tem no parque jamais teria na nossa empresa. Perfeito. Então facilita a gente, quando vai desenvolver um projeto novo com um cliente, principalmente que não tem, ele está entrando no negócio, isso canaliza as estratégias deles. Claro. Né? Há quanto tempo vocês estão residentes no parque? Nós fomos... Eles entraram quando a obra não estava pronta ainda. Fomos a primeira empresa. Vocês inauguraram o parque? Inauguramos a obra. Eles quase que ocuparam a obra, né? Certo. Ocuparam o canteiro de obra. A obra andou mais rápido Por porque causa eles já deles. estavam. Eles foram muito ousados, inclusive nisso. Perfeito, que bom, ainda bem, precisamos desse tipo de incentivo às vezes, né? Professor Eloni e professora Simone, por favor, uma empresa incubada pode ficar quanto tempo e uma empresa residente também tem limitação ou é por projeto? Essa é uma boa questão, porque a empresa incubada, ela tem os 3 anos de incubada, ou seja, que ela está se desenvolvendo. Mas ela terminou esse processo, ela pode continuar dentro da estrutura do parque. A condição básica é que a empresa tenha alguma coisa de pesquisa e desenvolvimento. Né? Porque um parque tecnológico não é uma imobiliária. Certo. Né? Nós estamos lá para não é um endereço. Não é só um endereço, é um ambiente de pesquisa e desenvolvimento, de desenvolvimento de novos produtos e serviços. Ou seja, procurar lá soluções que não seriam possíveis sem aquele ambiente, que é o que o Ângelo falava antes. Então, a gente, inclusive, quando a gente estuda a questão dos parques tecnológicos, tem um elemento que é bastante interessante de ver, que existe a chamada troca tácita de informação. Só pelo fato de você estar ali dentro e encontrando gente que também tem os mesmos propósitos, você começa a ficar mais antenado e desperta novas oportunidades. Então, às vezes, a empresa, se ela estivesse lá no mundinho dela, no escritório dela, sem essa interação, muitas coisas não aconteceriam, e elas não acontecem porque eu deliberadamente vou em busca, mas elas acontecem pelo efeito da interação. Né? Então isso é bastante importante. Um outro ponto importante é que o fato das empresas estarem residentes, seja residente ou tá dentro do parque, uma pode estar viabilizando o negócio para outras, né? Porque às vezes eu estou no cliente e vejo uma demanda ou uma necessidade do cliente que eu sei que tem lá dentro do parque, então... Isso a gente pode fazer são complementares. Esse complemento, né? E é bom para todo mundo, né? Porque eu acho que é uma das formas de fortalecer a inovação no Brasil é o desenvolvimento regional, né? Perfeito. Tem que se formar polos, né? Claro. Só para complementar a pergunta que eu lhe fiz, então, as incubadas podem ficar até 3 anos, mas pode se ampliar. E no caso das residentes, enquanto tiver desenvolvimento de projeto, quer dizer, se o Ângelo tiver essa ideia que ele está trazendo e a próxima, ele pode passar ad eterno desenvolvendo desde que o perfil seja inovador, que a gente chama de empresas intensivas em conhecimento, em P&D, né, em inovação. Então, se a empresa tem esse perfil, ela é o ambiente natural dela. É o ambiente que ela deve permanecer para continuar levando novas oportunidades ao mercado. Inclusive, agora, na sexta-feira, nós vamos assinar contratos com 2 empresas que vão agir como as chamadas empresa âncora, que são as empresas que, porque elas estão dentro do parque, elas começam a atrair ou gerar sinergias de negócio com as outras e também... porque elas estão no parque, o parque começa também a atrair mais empresas
em decorrência da sua presença, né? Então, essas duas empresas estarão assinando um contrato conosco. Na verdade, serão 3 empresas, mas 2 serão como âncora. E uma terceira como uma parceira agregada a esse consórcio, para a gente desenvolver, inclusive, novas tecnologias em energia renovável. E eles estão vindo para cá para colocar não só uma unidade aqui em Lajeado, mas uma unidade em Encantado. Lá nós vamos trabalhar, então, com energia da biomassa. Tá? Biomassa em geral, biomassa vegetal, né, e animal. Perfeito. Encerramos nosso segundo bloco. Na sequência, vamos começar a falar um pouquinho mais especificamente sobre as incubadas e a proposta de criação de novas empresas incubadas, então, pelo evento Startup Weekend. Perfeito. Bem, logo após o intervalo, voltamos. Aguarde. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, então estamos falando sobre os 5 anos do Tecnovates. E também vamos falar agora especificamente nesse bloco sobre a segunda edição do Startup Weekend. Professor Eloni, o que é o evento e como é que ele trabalha no sentido de ampliar a possibilidade de novas empresas, novas tecnologias, novas incubadas? O Parque Tecnológico, ele tem como, digamos assim, uma das suas essências a absorção de novas ideias para transformar essas ideias em negócio. Eu costumo dizer que muita gente chega lá com uma ideia, né, e a gente está lá para fazer com que essa ideia se torne um modelo de negócio, se torne um negócio viável no mercado. Matéria-prima básica de um parque tecnológico é ideia. Ideias. E aí a gente tem que trabalhar junto para transformar essa ideia em uma solução. Certo. Claro, a ideia sempre vem de algum problema da sociedade. Se não tiver problema para resolver, não tem ideia também. Né? E a ideia não vale nada. A ideia é boa quando ela pode resolver um problema da sociedade. Algum problema que a gente tenha vivido na sociedade. Algumas vezes um problema que a gente ainda nem sabe que existe, né? Mas é um problema. Mas é um problema. A gente planta o problema, daí se não tem o problema. É o conceito básico da área da informática, né? A informática veio resolver problemas que a gente não sabia que a gente ia ter. Era uma carência, né? Mas isso que é importante, né? A gente poder descobrir isso. E então, fomentar ideias. A gente fomenta ideias na sala de aula, fomenta ideias nos ambientes que a gente interage. E uma das formas é o Startup Weekend, que é um movimento internacional, que não ocorre só aqui. Sim. Normalmente, cada fim de semana acontece em 30, 40 lugares ao mesmo tempo. Né? E aí, alguns estudantes da Univates, junto com o Eduardo Pitol, que é da região, trouxeram essa ideia para o Parque Tecnológico. Bom, caiu que nem uma luva, né? Foi fantástico. Então, é um evento que ele tem nos ajudado a comandar, né? Ele é o piloto da edição passada, que teve absoluto sucesso. 7 ideias chegaram ao modelo de negócio. 3 delas nós incubamos na nossa incubadora. 2 delas foram selecionadas, inclusive, por um programa de mentoria estadual, né, do Sebrae, um programa chamado Startup RS. Então, realmente eram ideias muito boas. Certo. Então, esse é o ambiente que o Eduardo pode falar com mais propriedade até do que eu sobre esse movimento. Vamos lá, Eduardo, vamos te ouvir um pouquinho. O que foi o evento do ano passado? Como é que está a proposta para esse ano? Bom, ano passado a gente teve 40 participantes, 40 mentes brilhantes, botando sua cachola para pensar durante todo o final de semana. A gente estava numa incerteza assim do que seria, assim, com certeza, primeiro evento, o que essa galera vai trazer, será que vai acontecer alguma coisa, será que essa galera daqui consegue botar as ideias em prática? E, cara, foi muito além do que a gente esperava. Faltava 2 horas para o evento e eu ficava dizendo para ele, Eduardo, não vai dar, não vai ter ideia que chega só 40 pessoas, vai faltar ideia. Mas ele, calma, ele é muito calmo, daí... E realmente foi um sucesso, o pessoal trabalhou muito, se dedicou demais para fazer o negócio acontecer. E agora a gente vem para a segunda edição, já com todo um aprendizado por trás, o evento já está mais difundido, já tem pessoas para evangelizar ele, então, como o pessoal gostou muito, tá divulgando mais, ajudando, porque já viveram essa experiência. Pode usar a palavra pilhando. Tá, o pessoal está mais pilhado, todo mundo vai entender. A galera já pilhando todo mundo. Então a gente espera um número maior de participantes, mas também não é esse nosso objetivo. O importante é que pessoas vão e que realmente estão a fim de fazer o negócio acontecer, de mudar o mundo, sabe? A gente... a palavra startup, ela está muito em moda, porque a gente já viu muitas startups de sucesso e tudo mais,
mas todas elas surgiram num modelo de incerteza. Foi comentado há pouco sobre problemas que a gente nem existe. Então essas startups estão aqui para resolver problemas que muitas vezes não existem. E nem todos os problemas que elas tentam resolver um dia vai existir. Então por isso que a gente tem uma taxa de fracasso de startups que não deram certo por causa disso. Mas a gente tem muitos casos em que a maioria dessas startups de sucesso, os seus fundadores não acertaram de primeira. Sim. Eles tiveram todo um processo de aprendizado e de tentativa e erro para conseguir tirar a sua ideia do papel e tornar isso viável. A gente pode pegar o exemplo do Elon Musk, que para mim hoje é o cara mais fantástico que existe no mundo, porque ele está revolucionando o mercado de automóveis, que é o que tentam fazer há muito tempo, mas ninguém tinha café no bule para fazer isso. Ele deve estar passando por cima de muita gente para conseguir implantar os carros elétricos e tudo mais. E ele começou com a primeira empresa dele, faturou um pouquinho, ok, mas não foi muito. Depois teve uma outra empresa, até depois ter o PayPal, vender o PayPal e aí sim poder investir em projetos extremamente inovadores e pensando no futuro da humanidade mesmo, em projetos sustentáveis, né? Então, até sexta-feira teve uma palestra do Bruno Perin aqui, que foi extremamente fantástica. Foi a revolução das startups. Então, ele está lançando um livro e está fazendo uma turnê e ele está começando aqui pelo Rio Grande do Sul, até por ele ser gaúcho. Ele levantou uma que um dos cofundadores do PayPal tem a seguinte frase, que ele diz que a primeira empresa que ele criou deu extremamente errado, ele quebrou, a segunda deu um pouquinho certo, a terceira deu um pouquinho mais certo, a quarta quase deu certo e a quinta foi o PayPal. Então, a gente não fica sabendo dessas coisas. A gente só sabe do cara que tá lá, o Zuckerberg, que no primeiro negócio que criou deu certo. Mas toda a trajetória para ele chegar também, o próprio Zuckerberg, para chegar onde ele chegou com o Facebook, ele não sentou e esperou as coisas acontecer, sabe? Ele teve que trabalhar muito, as pessoas envolvidas no projeto tiveram que trabalhar muito. Então aqui a gente está começando a plantar essa semente para, quem sabe, sair alguma coisa daqui. De repente não saia o próprio projeto do Startup Weekend, mas as pessoas começam a se conhecer, começam a trabalhar nisso, sabem que tem um ambiente de risco, que é uma coisa muito importante que o empreendedor tem que entender. Ele não tá abrindo um negócio para ter mais tempo livre, ao contrário, ele vai ter mais trabalho, porque às vezes muitas pessoas, agora estou deixando de ser empregado, então agora eu faço o meu tempo, eu trabalho quando eu quiser. Não tem como, assim, o cara que conseguir trabalhar menos e fazer o negócio alavancar mais do que uma pessoa que batalha muito. Esse cara é um gênio, velho. Porque é uma fase que depois que teu negócio virou e tá faturando muito, tu consegue ter uma liberdade. Mas o processo de pesquisa mesmo é árduo, sabe? Vocês devem passar muito por isso, sabe? No momento que vocês estão pesquisando, vocês tinham que virar à noite lá estudando e tudo mais para conseguir fazer isso. E é isso que esse pessoal gosta, sabe? Sim. É isso. Pessoas que querem passar um final de semana para tirar uma ideia do papel. Exato, vamos lá. Qual é o perfil do evento? O evento começa na sexta, sábado e domingo e é meio que imersão, né? Como é que funciona? É imersão total, assim. O evento começa na sexta-feira inicialmente com palestras, assim, um quebra-gelo e tal, uma animação, para depois cada participante poder dar sua ideia. Não necessariamente, ele não é obrigado a dar ideia. Se tu quer chegar lá e simplesmente ouvir as ideias, depois entrar num grupo, isso também pode acontecer. Mas todo mundo tem direito a dar uma ideia. Essas ideias são votadas pelos próprios participantes. Então, aí tem um engajamento das ideias que as próprias pessoas gostaram, trabalharem nelas, né? Porque elas vão votarem. E as pessoas que deram a ideia têm que formar equipes com esse grupo de pessoas. O mais legal é que nós temos 3 tipos de participantes, que são o pessoal de negócio, que é aberto para qualquer área, não é pessoas de administração. A gente já teve psicólogos participantes, fisioterapeutas participantes de Startup Weekend, e não tem. E essas pessoas são extremamente bem-vindas, justamente para trazer o conhecimento de outras áreas. Aí a gente tem os desenvolvedores, que são as pessoas estudantes de tecnologia, então que vão trazer o conhecimento técnico. Quando o indivíduo se inscreve, ele já precisa se autoclassificar nessas 3 áreas? Isso, lá na página de inscrição ele tem essas 3 categorias. Então, e a terceira categoria? E design, que daí as pessoas que vão
fazer o desenho, e design vai muito além... O conceito. Sim, o conceito. Que vai o muito perfil além do desenho, né? Sim. Do pensar. Não é só estética. Isso aí. Perfeito. Então, essas 3 áreas são extremamente complementares e já... Como o evento roda no mundo inteiro, então isso já está comprovado que é importante essas 3 áreas convergirem para tirarem uma ideia do papel. Porque, às vezes, o cara da área de negócio, ou da administração, ou até o próprio fisioterapeuta, tem alguma ideia, principalmente agora que está saindo muitos aplicativos e tudo mais. Se tivesse um aplicativo que fizesse... Então, as pessoas de tecnologia e design vão conseguir ajudar essa pessoa a tirar essa ideia do papel. Né? Perfeito. É importante, eu acho, que a gente fazer aí essa ênfase. Então, temos 2 grandes ganhos, eu acho, que no evento. Um, é claro, que é a questão de desenvolvimento de empresas, de novas incubadas, mas principalmente a questão do desenvolvimento do conceito de inovação e Exatamente. Desenvolvimento das pessoas que participam, no sentido de abrir suas percepções para uma nova realidade de sociedade. Todo o processo de criação de um negócio, né? De transformar uma ideia ou um problema num negócio. Todo esse processo, então, como o Eduardo falou, durante o evento tem capacitação, tem instrução e tem trabalho bom mão na massa, né? O pessoal pode trabalhar 24 horas, na verdade são 54 horas, pode trabalhar 54 horas direto, se quiser. Inclusive no ambiente lá a gente vai disponibilizar, tem gramado lá que pode botar barraca, não tem problema. Sim. Quer ficar em imersão às 54 horas sem sair lá do parque, não tem problema, tem comida, tem bebida, tem banheiro, tem chuveiro, e tem lugar para dormir, se quiser. Então o ambiente é para isso, é para realmente mergulhar no mundo dos negócios e da inovação. Claro. E eu imagino que, como tu disseste, que a primeira, não precisamos chegar até a 5ª empresa, mas acho que as pessoas podem, inclusive, participar de um startup, de 2, de 3, e daqui a pouco, lá no seu 3º, 4º, ir com uma ideia formatada, porque aí já aprendeu, já desenvolveu. Quer dizer, o próprio evento pode ser um potencial de crescimento para novas ideias. O principal objetivo do evento não é as empresas que vão ganhar, e sim disseminar a cultura de startup. Perfeito. Então, a gente vai ter um corpo de mentores excelente que vai ajudar essas pessoas a tirar essa ideia do papel. Desde a parte de validação, de falar com os possíveis usuários da solução, até a parte de desenvolvimento, como vai tratar, como vai poder chegar e apresentar alguma coisa. A gente tem o exemplo do Easy Taxi, que antes de criar o aplicativo, eles iam com uns pedaços de papel, botavam lá do lado do taxista, agora alguém chamou a corrida, o que tu faz? Aí eles iam testando onde tinha que ter botão, o que tinha que fazer, quais os botões necessários no aplicativo para não atrapalhar o motorista que às vezes está no trânsito e pode ligeiramente atender algum passageiro, né? Então tem todo esse processo que não é, eu quero criar uma aplicação, eu vou começar fazendo a aplicação. Não, primeiro tu tem que entender o teu usuário da aplicação para entender o que ele precisa realmente. E não sair... Tu não pode gerar um problema a mais. Como ele chama? A la louca, né? Sair fazendo, agora tá aqui. Sim. E aí quando tu vai pro mercado para colocar ela para rodar, ninguém tem interesse na aplicação, ou eu tenho interesse, mas quero mudar isso. Então é antecipar isso. Ok, entendido. Vamos ao intervalo e já voltamos para o nosso 4º e último bloco, após o intervalo. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje. Estamos falando especificamente do Tecnovates, 5 anos, e do evento Startup Weekend. Por favor, qual é a programação do evento em si, etapas e... O desenvolvimento é sexta, sábado, domingo, começa com palestras, com sensibilização e depois atividades dentro dos projetos, é isso? Isso mesmo. Durante a sexta-feira, então, são formadas equipes e no sábado de manhã o pessoal começa a trabalhar até às 5 horas do domingo. Do domingo, isso, quando tem a apresentação. Aí tem a apresentação das ideias e a votação das equipes vencedoras. Essa votação é feita pelos próprios participantes ou tem um comitê, tem uma comissão? Tem um corpo de jurados. Tem um corpo de jurados. É isso. Durante o evento, então, os participantes, os grupos recebem a atenção de mentores, que são pessoas com alguma experiência em negócio ou em consultoria, que vão dando assistência, não dizendo o que tem que fazer, mas provocando para basicamente, tentando alertá-los de alguns caminhos, né? E vão formando então o modelo de negócio, que daí tem os critérios que são tem que mostrar que tem mercado para aquilo, né? Tem que mostrar
uma espécie de um conceito bem formatado. A gente tem que mostrar que tem mercado e que tem viabilidade, que tem possibilidade, inclusive, de viabilizar economicamente isso, né? Que a gente chama de monetizar. Isso é que vai ser avaliado no final. Então, um corpo de jurados vai ouvir essas apresentações, vai fazer comentários e vai selecionar. Diz, olha, as melhores ideias mais bem formatadas são essa, essa e essa. Essa classificação é apenas para saber quem, naquele momento, a opinião do jurado. Não que a ideia que não ficou em primeiro, segundo ou terceiro não seja viável, Às mas vezes a melhor ideia está lá em 8º lugar, mas naquele momento foi digamos, dada a apresentação, se viu que aquelas estavam melhor formatadas. E, eventualmente, pode acontecer novamente, como aconteceu no ano passado, de boas ideias virem a ser incubadas, se for essa a ideia do grupo. Exatamente. Com certeza. Até vale ressaltar, usando de novo o EasyTaxi como exemplo, o EasyTaxi saiu de um Startup Weekend e ele ficou em 4º lugar. Então, uma equipe que não venceu o Startup Weekend, mas depois o pessoal trabalhou muito para o negócio sair. E até porque esse tipo de negócio ele muda muito, ele é muito variável. Sabe? Então, o mais importante é as pessoas que tocam o projeto do que a própria ideia. Né? Então, isso faz com que a premiação não seja o mais importante do evento. Vai ter aqui avaliando essas equipes, serão 4 jurados e todos eles são investidores. Então, a gente está trazendo um investidor da Anjos do Brasil, que é acho que o maior fundo, pelo menos o maior grupo de pessoas que fazem investimento anjo no Brasil, até para o pessoal daqui começar a conhecer como é que funciona isso. Como preparar o seu negócio para receber investimento, que isso também é muito importante. As pessoas têm muita ideia de, eu tenho minha ideia aqui, eu quero um investimento para começar a trabalhar. Sabe? Então, esquece que tem um passo antes, que é fazer todo esse trabalho que é feito durante o final de semana e muito mais para poder receber um aporte e, se necessário. Fundamentar ela, né? Porque... Tem que vender a ideia, tem que vender. Convencer. Exatamente, tem que vender. Assim, às vezes a ideia está muito bem estruturada na tua cabeça, mas tu tem que tornar ela visível e perceptível aos outros também, né? Porque senão... E não é só para a tecnologia da informação que a gente pode ter novas ideias, né, professora Simone? Nós precisamos de outras ideias. Porque se trabalha muito esse conceito de que a inovação, a tecnologia, ela está aí como uma ferramenta, estão aí como uma ferramenta muito poderosa para transformar o nosso mundo num espaço melhor, né? E então nós temos que quebrar um pouco essa questão de que pensar uma startup é tão somente questões ligadas a tecnologias da informação ou aplicativos, né? E pensar, até fica aqui como uma provocação, né? A área alimentar é um dos grandes desafios da humanidade, né? Nós estamos crescendo em número de população e não sabemos muito bem como fazer para dar conta, né, de suprir esta demanda alimentar e energética, né? E a questão ambiental e das energias nem se fala. Acho que não precisa nem se prolongar nessa questão. Então, da gente colocar também esses cérebros, né, para pensar como nós podemos, por meio de um aplicativo, por meio de uma nova tecnologia, né, como é que nós podemos melhorar as questões do nosso dia a dia. Tem um pouquinho que o Ângelo comentava antes da questão de trazer um parque tecnológico, trazer inovação para centros de menor porte, né? Quer dizer, a tecnologia tem que estar aqui onde se produz alimento e não obrigatoriamente ter que ir para São Paulo para desenvolver tecnologia, para voltar para cá, para aplicar no dia a dia. É um pouco isso, né? Exatamente. E quando a gente fala assim, inovação, hoje a gente sente que, a gente vê no resultado, né, dos fóruns mundiais econômicos, do IDEX, Innovation, que a posição do Brasil no ranking deixa muito a desejar ainda. A gente ainda precisa avançar muito em inovação, embora a gente tenha empreendedorismo, né? A gente está mais... Tem bastante empreendimento, mas falta inovação. Então, isso, eu vejo assim, que a forma de viabilizar isso, o parque tecnológico é um provedor de inovação, né? Porque ele pode fomentar a inovação nas empresas, pode fundamentar aquilo que tem de ideia, né? E também atuar na qualificação técnica, né? Porque é importante ser dito que as indústrias hoje, de forma geral, precisam qualificar tecnicamente para poder inovar, porque senão não consegue inovar.
né? E quando a gente trata isso de forma regional, é a forma mais rápida, eu acho, que de disseminar e de se tornar uma referência, né? Então, dentro do Vale do Taquari, eu acho que... Sim, porque fica muito presente as características da região, o conhecimento das demandas, das necessidades, né? Acho que essas são questões muito importantes. As nossas empresas não vão ser muito competitivas mundialmente se nós não criarmos nossa própria tecnologia. Se a gente ficar copiando a tecnologia de fora, trazendo os conceitos de fora, a gente... aqui se lançou um novo alimento, que é uma tecnologia desenvolvida lá fora. Aqui se lançou uma nova confecção, tecnologia de fora. Lançou um novo tipo de móvel, tecnologia de fora. Lançou uma nova máquina. Passo atrás. Exato. A questão tem que ficar muito clara que sempre que a gente está com uma tecnologia de fora, a gente está chegando aonde os outros já chegaram. Isso. E eles já estão pensando em alguma coisa diferente. Então, as nossas empresas precisam, isso que o Ângelo dizia, precisam ganhar competitividade internacional para valorizar e para dinamizar a nossa economia. Geraremos melhores empresas, mais competitivas e geraremos empregos de melhor qualidade, geraremos mais renda local e desenvolvimento local. E eu tenho batido muito forte, professor, nessa tecla da cópia, né? Ir na Europa e copiar o que estão fazendo lá. Talvez eles fizeram aquilo há 10 anos atrás, vai uma empresa lá, visita e chega aqui e faz igual. O fato de copiar é porque não tem qualificação técnica, é mais fácil copiar. Claro. Exato. Então, aí que está o grande diferencial de ter... E linkando com o que nós estávamos falando antes do Startup Weekend, quer dizer, esses momentos, né, que podem e devem estar presentes constantemente no ambiente de inovação, eles têm também esta função, né? No momento que você lança uma ideia ao vento, né, você nunca sabe onde ela vai parar, né? Toda vez que ela tocar um novo cérebro, novas questões podem surgir a partir dali, novas costuras, novas redes, né? Eu acho que essa é a grande... Perfeito. Acho que aí fecha o ciclo e começa a se semeando retroalimentar. Semeando ideias. Aí elas começam a germinar e aí as coisas acontecem. Perfeito. Tu querias fazer também referência ao Taquari Valley. Isso. É um outro Por grupo. favor. Vendo a necessidade de a gente dar sequência também ao Startup Weekend, que não fique todo esse movimento fique apenas dentro de um evento. A gente recentemente criou uma comunidade, que é o Taquari Valley, onde a gente faz encontros, organiza eventos relacionados a esse movimento. Então, o grupo, a comunidade, ela é extremamente aberta a todos. Nós atualmente nos reunimos uma vez por mês e sempre quando possível a gente cria alguma coisa, assim. Então é muito importante que as pessoas não perder o costume. É muito importante que as pessoas participem para a gente poder criar mais coisas. Então a gente tem muitas ideias, a gente quer absorver ideias de outras pessoas, mas a gente também precisa de pessoas que façam, que não venham só absorver, mas façam. Então, tipo, se vocês estão a fim de fazer alguma coisa, vocês têm espaço dentro do Taquari Valley, com certeza vai ser recebido de braços abertos e vai ter gente ajudando a tirar essas ideias do papel, tanto projetos pessoais, quanto coletivos, quanto, eu quero trazer algum evento que eu vi fora, ou algum modelo de pesquisa que eu vi fora. Recentemente, a Perestroika, que é uma escola totalmente fora da caixa, assim, de Porto Alegre, abriu uma das metodologias de ensino deles. Então a gente já está querendo montar um grupo para começar a estudar essa metodologia, para começar a fazer alguma coisa aqui por aqui também, sabe? Não ficar só esperando as coisas acontecer, ficar reclamando que as coisas não acontecem, mas também não querer fazer com que elas aconteçam, né? Então, acho Como é que se dá o acesso a esse grupo? Quer dizer, se alguém que esteja nos assistindo queira acessar, queira interagir com vocês? Nós temos uma página no Facebook que é Taquari Valley, e também um grupo com o mesmo nome, onde a gente debate muito sobre as coisas que estão acontecendo e tudo mais. Perfeito. Acho que é importante aqui a vinda de vocês, agradeço muito. A inovação, o empreendedorismo, o parque em si não é uma solução nossa, né? O parque tecnológico já existe há bastante tempo em outros formatos. O Startup Weekend também não é uma solução própria nossa, mas acho que se a gente tem que copiar, a gente tem que copiar coisas que nos permitam sermos individualmente diferentes, né? Eu costumo dizer que a ferramenta ela é uma base para tu gerar as novas ideias e a criatividade. Agora, o que vai fazer diferença não é necessariamente a ferramenta, é o uso que você dá dessa ferramenta, que é a criatividade humana. E essa é ilimitada.
Perfeito. Essa surge em qualquer lugar e pode ser completamente nova em qualquer lugar. E ela será aqui. Ótimo. Agradeço muito a presença de vocês. O programa foi extremamente esclarecedor. E acho que a gente tem aí a TV Univates é portas abertas sempre para que a gente possa estar desenvolvendo esse conceito, trazendo, quem sabe, as ideias que venham a ser apresentadas no evento, projetos que estão incubados ou residentes lá no Tecnovates. E isso para nós é extremamente importante, que você fique sabendo também tudo o que está acontecendo e possa participar e ter uma... Todos estão convidados. Todos estão convidados. Conheça. Exatamente. Agradeço muito, muito obrigado pela sua audiência. Voltamos na próxima semana com um novo programa Centros, com outro tema. Até lá.